Estamos aqui hoje falando de Covid-19, vírus chinês, e a gente, no início do programa, o Giovanni César trouxe as informações sobre provas de que a China manipulou números sobre os casos. Aliás, a China que perseguiu os médicos, que foram os primeiros a denunciar a chegada de um novo coronavírus. A China que perseguiu jornalistas, youtubers, que também cobriam, a chegada dos primeiros pacientes aos hospitais. E agora, doutor Paulo, a gente comprova o que a gente vinha dizendo desde o início, né? É complicado confiar na China, né? Lamentavelmente, Lacombe, a gente já via indícios, não é, de que não havia transparência. Eu acho que o que predomina aí nessa história é isso. E não só na China, na própria Organização Mundial de Saúde. Que é quase que um quintal da China, vamos lá. Praticamente um quintal da China, né? Então, o que nós temos que ter nessa situação toda é informação de qualidade, checada, confiável e transparência. Então, já havia indícios disso e ainda há indícios de manipulação. Você olha, por exemplo, a curva dos casos da China, ela é uma curva estável, quer dizer, não morre mais ninguém mais contrai a doença, num país que é um dos países mais populosos do mundo. Isso é difícil, né, da gente acreditar quando a gente vê que não é o comportamento que está seguindo, que estão seguindo os outros países. Agora, nesse episódio específico, é um trabalho investigativo da CNN, bem feito, foi auditado aí por 6 especialistas distintos que não sabiam de onde eram os dados e todos os especialistas disseram que os dados são verossímeis. Então fica comprovado uma suspeita que a gente já tinha desde sempre. Sabe o que chama a atenção? Chama a atenção que aí você, por exemplo, hoje os jornais estampam uma notícia de que a ONU, que realmente todo mundo sabe pretende governar o mundo em algum momento, a ONU informando que em 2021 os efeitos da pandemia serão similares ou piores do que os da Segunda Guerra Mundial. Agora, cadê a sanção à China por conta disso? Isso a ONU não fala, né? Onde é que está? A China era o país mais preparado para atender em EPIs, equipamento de proteção individual, tinha estoque, respiradores. Agora diz estar na largada ali, com um pescoço à frente em relação à vacina. Cadê as sanções à ONU? Isso a China, isso a ONU não fala. Só um minuto, isso a ONU não fala. Vamos só fazer a diferenciação, a distinção, que esse trabalho, um trabalho bem feito, documentado, como o doutor Paulo Porto falou, de um repórter da CNN, mostra que os números foram minimizados, foram escondidos pela China, né? Então tinha um número, 2, 3 vezes maior de mortes ou de casos no começo da pandemia, janeiro, fevereiro, eram números muito maiores do que a China revelava, mas esse trabalho em nenhum momento mostra que o vírus, por exemplo, foi criado em laboratório, porque não, eu não circular... disse isso. Só estou fazendo essa distinção para ninguém fazer a... momento algum eu disse que o vírus... Não, é só para as pessoas não fazerem a confusão. Deixa eu pegar esse gancho da Amanda. Vai lá, Constantino. Isso é uma teoria conspiratória, é uma coisa diferente. Tem uma reportagem Diga, Constantino. O biólogo Eli Vieira, que é um estudioso sério desses assuntos, publicou um excelente texto, e eu só vi isso na Gazeta do Povo, né? Sobre uma pesquisa, um estudo de 2 cientistas mostrando a possibilidade e a suspeita do vírus ter sido, sim, saído de laboratório. Isso ainda não está enterrado, esse assunto. Não é uma tese conspiratória de lunáticos. É uma possibilidade, porque tem algumas suspeitas e alguns indícios que fica no ar ali uma dúvida em relação a como esse vírus teria desenvolvido certas características se não fosse uma intervenção humana. Agora, a postura da China desde o começo da OMS é criminosa. É criminosa. Eles fizeram a pandemia surgir de uma epidemia local em Wuhan. Isso é fato, né? E aí hoje nós temos o quê? Aquele tipo de elogio que envergonharia qualquer pessoa séria, a embaixada da China no Brasil, que é aquela mesma que intimida congressistas, que manda cartinha para falar que não pode reconhecer o governo eleito em Taiwan e por aí vai, elogiando a análise do biólogo Átila Yamarino sobre as ações do governo chinês. O Átila, que foi aquele que importou toda essa visão catastrófica que veio do Imperial College sem nenhuma base científica, achismo puro. Então, veja que as peças do quebra-cabeça começam a montar uma coisa que é mais fácil falar, teoria conspiratória, é mais fácil falar isso do que ver o que está acontecendo. Em relação à OMS, rapidamente, a OMS no início dizia que não havia transmissão de humano para humano. A OMS não impediu os chineses de saírem da China e viajarem para outros países, não impediu estrangeiros de entrarem na China, disse que os assintomáticos, em algum momento, não transmitiam, recomendou não o uso de máscara, depois o uso de máscara
a OMS virou a Desorganização Mundial da Saúde. Olha, um só negócio para lembrar, tem muito bem documentado também no livro do Bob Woodward, né, chamado Rage, numa conversa gravada e depois divulgada com o presidente americano Donald Trump, em que ele relata que conversou com o presidente chinês Xi Jinping no começo da pandemia, uma conversa de fevereiro, e ele fala para o Bob Woodward que, de fato, é uma pandemia muito grave, é um vírus mortal, muito mais mortal que uma gripe comum, que uma gripe forte. Mas ele diz, ao mesmo tempo, para o público, para a população americana, que é uma gripe comum, que não tem gravidade. Então, quando a gente fala de presidentes ou dirigentes que dão informações conflitantes para a população, para o seu povo, o Trump também tem uma conta. Agora você dizer que até agosto morreriam 3 milhões de pessoas no Brasil e 1 milhão se não fizesse nada. Mas calma lá. Este é um erro absoluto. A gente, passando a bola aqui para pessoas foram tiradas ao pânico, ao medo, à histeria por conta dessa previsão. Exatamente. Passando a palavra aqui, o Dr. Paulo Porto quer falar, mas para que fique claro, né? Quando a gente fala assim, governantes dando informações conflitantes, ou por aí vai. Bom, o Átila, 3 milhões de mortes e a Marino não deu... Mas você quer comparar o Trump com o fake Átila, news, só por exemplo? Entender? Não, de o Átila jeito se nenhum, baseou Amanda. num estudo do Imperial College, que você pode esse estudo, sobre esse estudo eu colocaria uns 18 asteriscos. Posso só interferir aqui? Enfim. Amanda, o governo americano tem transparência, tem democracia, tem liberdade de imprensa ampla, até mesmo para um livro de fofocas como o do Bob Woodward. Agora, a China é uma ditadura. A China é uma ditadura, exatamente. Que manda matar, que some. A China é uma ditadura e quando eu falo de insanção, eu não estou dizendo que, como você disse agora há pouco, que o vírus foi criado em laboratório ou não. Rodrigo falou, é possível que isso se comprove um dia, sim ou não. Eu não estou fazendo essa afirmação. O que eu estou dizendo é que a China merece sanção, sim, por ter omitido dados. Isso é crime. Não, você tem razão e o Constantino tem razão de fazer essa diferenciação também entre China e Estados Unidos e é muito grave o que a China fez. Vamos ouvir, doutor Paulo, vamos lá. Não há a menor possibilidade de se justificar um comportamento de um governo, ou seja, de um sistema, por uma pretensa atitude teoricamente responsável de um chefe de Estado. Até porque houve uma organização de um governo para ocultar dados. Isso é uma manobra que não dependeu de alguém falar alguma besteira. Isso é muito grave, doutor Paulo. Isso é gravíssimo, ainda mais grave. Porque o principal momento de contenção de qualquer epidemia é no início. Porque a epidemia ela se alastra em progressão geométrica. Então você pegar, logo quando está na província de Wuhan e fechar a província, você teria um impacto global muito menor do que teve agora. Agora, o que fez o governo da China? Olha, aqui para dentro da China, vocês de Wuhan não podem viajar. Mas vocês que têm negócios na Espanha e na Itália, negócios têxteis, viajem à vontade. Isto é um crime. Eu posso só, que eu fiquei devendo outro dia, tenho aqui todos os dados do Imperial College, eu gostaria de eliminá-los da nossa conversa. Vamos lá, em 2002, o Imperial College, o Reino Unido, previu até 50 mil pessoas mortas pela doença da vaca louca, né, podendo chegar a 150 mil. Foram 177 mortes, tá? Então, de 50 mil a 150 mil, 177. Em 2005, de novo, Imperial College, mais de 200 milhões de pessoas morreriam de gripe aviária. 282 pessoas morreram entre 2003 e 2009. 200 milhões para 282, tem mais. 2009, Imperial College de novo, gripe suína, uma taxa de letalidade de 0,3% a 1,5%. 65 mil mortes, morreram 457 pessoas, 65.457 pessoas. Atrás desses estudos está o Neil Ferguson, aquele que mandava você ficar em casa, que trancava todo mundo e que recebeu no seu apartamento a amante dele, uma mulher casada, né? E teve que botar o rabinho entre as pernas. Então, o Imperial College... Sinto muito, Átila, que eu ia falar Tamarindo, que é como a Bárbara do canal Te Atualizei chama ele, Átila e Amarino, de 1 milhão a 3 milhões, jogando todo mundo ao pânico, à histeria, à morte. Essas pessoas, me desculpem, não merecem, esses institutos, essas pessoas não merecem o nosso respeito. Eu acho que não merecem o nosso respeito os dirigentes que negam e sabotam a pandemia, não coordenam um esforço nacional para proteger as vidas das pessoas e da população. Negacionista é quem nega que lockdown não faz efeito só para o mal. Só o mundo inteiro está adotando, mas não deve ter feito nenhum. Eu não imagino que você não tenha visto ontem a coletiva do Ministério da Saúde, né? Deve ter visto. E foi apresentado um balanço aí onde números impressionantes foram apresentados. Mais de 38 milhões de testes disponibilizados aqui dentro do Brasil.
Isso dá quase 1/4 da população brasileira. Aqueles 6 milhões que estão encalhados lá em Guarulhos, Olha, né? Que são do Ministério da Saúde e do governo federal. O Brasil continua testando muito pouco. Mas vamos entender a dinâmica disso? Vamos entender a dinâmica disso? Eu também queria muito entender a dinâmica, então eu vou te explicar, vou desenhar que fica mais fácil. São Paulo, vamos lá. Ó, a gestão do SUS aqui no Brasil, ela é tripartite. Município, Estado e governo federal. A testagem não cabe ao governo federal. Os testes são do governo federal. Só um deixar ele concluir. Você vai deixar eu concluir ou eu não vou conseguir te explicar como você quer. Os testes estão armazenados no depósito logístico do governo federal e saem de lá mediante demanda das autoridades. Então, assim que a autoridade municipal ou estadual pedir, terá. Então, os testes não estão lá porque o governo federal achou bonitinho comprar teste e deixar armazenado. É porque ninguém pede. É porque o governo é incompetente, foi incompetente nesse sentido. O governo federal e outros governos estaduais que não pediu, você quer dizer? Não é verdade. Mas o que? O governo federal, então, ele tem que interferir nos estados e falar, toma aqui, testa aí você. Não pode fazer isso antidemocrático, Amanda. Estados e municípios e não deixar os testes mofarem até o prazo de validade vencer. Eu tenho certeza que tem gente interessada. Eu acho... Não dá para desenhar mais claro Por que o ministro da Saúde... Você não precisa desenhar. O senhor não está falando com uma pessoa incapaz ou Amanda, que não consiga entender. Você não é está isso. Se fazendo, você não está tentando entender. Não, o senhor é que quer dar uma versão que é favorável ao governo federal, mas que não corresponde à verdade. Isto não é uma versão, isso é a lei. A lei no Brasil, ela é assim. Você tem recentes manifestações do STF dando autonomia total para os governadores. Aí você quer que o governo federal pegue os testes que foram adquiridos para auxiliar os estados, porque, em tese, pela lei, não é nem responsabilidade do governo federal comprar respirador, não é obrigação do governo federal comprar teste. Ele fez, responsabilidade aliás, do os hospitais federais são raríssimos. Parece que nada é, mas não esforços. Está coordenando os esforços, doutor Paulo. Tanto é que os testes estão mofando lá. E se fosse tão simples a justificativa, o ministro da Saúde já teria vindo a público fazer essa defesa e não veio até hoje. O ministro não veio, mas o secretário executivo falou isso ontem. Mas por que o ministro da Saúde não veio a público? Porque ele é a pessoa encarregada. Não é verdade, é porque isso. A explicação não é tão simples assim. Amanda, está aqui na live que está disponível, foi feita ontem essa coletiva pelo secretário executivo do Ministério da Saúde. Depois de quantos dias? 10 dias? Eu preciso, infelizmente, interromper um pouquinho a nossa conversa para chamar um recado para você que acompanha o Opinião. Enquanto Amanda e o Dr. Paulo conversavam aqui, Rodrigo levantou o dedinho, então passo a palavra para você, Rodrigo. Não, o meu ponto é muito simples, né? Eu acho que existe uma politização dessa pandemia desde o início e é muito curioso, mas isso já é uma tática antiga, leninista, né? De acusar nos outros aquilo que a esquerda faz. Quem vem politizando desde o início isso é a esquerda. Fez isso com a cloroquina, fez isso com o lockdown, chama de insensível ou genocida qualquer um que discorda desses métodos que ainda por cima vem embalado de ciência e que não há nenhuma ciência por trás. Por exemplo, não é verdade que todos os países praticaram lockdown. E quando você vai estudar o lockdown, eu tinha dito antes que não há nenhuma eficácia, nenhuma prova de eficácia. O doutor Paulo Porto me corrigiu falando que tem prova de ineficácia, né? Mas o fato é que está aí a Argentina ao lado do Brasil para mostrar a desgraça dessa postura. E não obstante, a mesma turma da esquerda, #quarentena gourmet, fique em casa, não quer saber dos fatos e insiste nessa politização. Aí você explica que não cabia ao governo federal certas coisas, aí você é o bolsonarista. E não é o anti-bolsonarista histérico, o outro que só quer demonizar o governo ou o presidente. Fizeram a mesmíssima coisa aqui nos Estados Unidos. O Trump foi culpado por cada uma das mortes, sendo que as mortes se deram, por exemplo, em Nova York, onde o governador e o prefeito, que são democratas, resolveram fechar tudo e isso agravou o problema. Mas isso a mídia não fala porque a mídia protege a turma da esquerda.